Pois é, estamos juntos, estamos no ar com esse editorial aí no X, no YouTube, vamos para cima. A conta sempre fica para o mais pobre no Brasil. De fato, quem sustenta o topo da pirâmide aqui é a base e tem muita gente que luta para que isso não mude. Agora, tá tendo jogo, hein? Tá tendo Mundial da FIFA, Juventus e Real Madrid. 0-0 já está no segundo tempo, mas teve o Mengão tomando uma peia. O Bayern de Munique foi um baile, né? Deu um baile. Foi o baile de Munique. Jogou demais e despachou o Flamengo. A gente tem um comentarista, a gente vai começar falando do Mundial, depois vamos entrar na política, mas a gente tem um comentarista especialista em futebol que só pode falar brevemente. Ele tem outros compromissos, ele vai ter que entrar agora. Vai lá. É um mini comentarista. É Diga. O Léo dos meus netos, é o filho da Sofia, é quem mais entende de futebol. Ô, Léo, eu sei que você está cheio de compromisso, mas me fala o seguinte só, o jogo que mais te impressionou até agora nesse Mundial de Clubes. O do Manchester City contra o Al Hilal foi insano porque o placar foi ninguém imaginava e eu acho que o Manchester City deveria ganhar. E aí, quem é que você acha agora que vai ganhar esse Mundial? Fala olhando para ali. Real Madrid, Você acha que é o Real Madrid que vai ganhar? acho. Eu, eu, Real Já Madrid acabou de entrou, fazer um gol. já se meteu um ali para falar besteira, tá vendo? Você acha que é o Real Madrid que vai ganhar? Acho. Mas antes você achava que era o Flamengo. Não. Não, você achava. Você achava. Domingo foi teu aniversário. Você deixou de comemorar seu aniversário na hora de cortar o bolo e cantar parabéns, porque ficou tão Foi. indignado com a derrota do Flamengo. Fui chorar no quarto. Foi. Foi chorar no quarto. Vou chorar no Foi quarto. mesmo. Tá bom, vai lá, vai lá. Tá aprendendo que é ser flamenguista. Ser flamenguista é chorar no quarto mesmo, é sofrer. Mas foi bem o Flamengo, né? Assim, não foi, perdeu na Ele, final. ele, ele não quer mais falar, ele não quer mais Não quero falar. falar. Ó, o Tem Real outros Madrid acabou de compromissos. fazer um gol. Já que ele tá Ah, é? pensando no Real, diz aí pro Léo, Ô, Real Léo, 1-0. Léo, Gol do o Real Real. Madrid acabou de fazer um gol. Puxa vida, Dá eu vou sorte, Léo, ficar dá com. sorte. Eu vou trazer sempre Léo para esse programa, porque o que ele diz acontece. Mas vamos lá, vamos lá, o Rui, não dá uma de palmeirense por enquanto, não. Deixa o Bosco, que é Chama o João Bosco o nosso para João entrar na Bosco conversa. Rebelo, que é o nosso Nelson Rodrigues, repaginado, que é um grande comentarista de futebol também, já esteve conosco e voltou conosco Grande jogador. para examinar aí. E aí, Bosco, qual é o destino dos times brasileiros nesse Mundial de Clubes? Opa, tô no ar? Tá no ar. Olha, esse Mundial de Clubes os times brasileiros, na verdade, teve vários aspectos importantes aí. O primeiro deles é que mostra que o Brasil, na minha opinião, quer dizer, nós aqui podemos formar uma seleção brasileira com jogadores, com a maioria de jogadores daqui, né? Não é preciso essa coisa de ficar buscando todos os jogadores brasileiros que estão fora, alguns jogando em clubes até de menor expressão no exterior, que se encontram aqui de 4 em 4 anos para formar um time e disputar a Copa do Mundo. Agora, essa situação se agrava porque o técnico da seleção, o Ancelotti, apesar de ser uma figura de méritos indiscutíveis, não conhece quem está jogando aqui no Brasil. Ele está indo de jogo em jogo ali, vendo um jogo aqui, outro acolá, porque ele recebeu uma lista da CBF de quem é que está bem, quem são os principais jogadores, mas ele viu poucos jogarem. E isso, para mim, é um fator de dificuldade. Mas para o futebol brasileiro, fica claro com esse desempenho dos nossos times que nós podemos formar uma seleção com base aqui. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós demonstramos que se o futebol brasileiro aliar a técnica, o talento do nosso jogador,
a, ao foco, à disciplina tática e a seriedade do futebol europeu, nós podemos competir de igual para igual. Você veja que essa vitória do Botafogo sobre o PSG foi uma vitória tática, uma vitória de raça e de foco nos 90 minutos do jogo. O Flamengo, que eu acho até que jogou bem contra o Bayern, ele perdeu assim, tomou dois gols infantis, que foram dois momentos do jogo que o jogador brasileiro foi brasileiro. Se distraiu, resolveu driblar dois caras ali na frente da área, tinha seis, Pois né? é. Tomou um gol. No momento que estava bem no jogo, estava reagindo, estava perto de conseguir o terceiro gol, e aí dá aquela. E insistindo em sair jogando na área, quando a área estava cercada. Você veja que o Botafogo com o PSG sofreu o mesmo tipo de pressão, o goleiro do Botafogo despachava a bola para frente, porque sair ali não dá. Então, o Flamengo cometeu esses erros que para mim são erros muito infantis, desperdiçou uma oportunidade, né? Porque o Flamengo, como diria o Nelson Rodrigues, rapaz, ele é um time. O Nelson Rodrigues dizia que o Flamengo, ele dizia assim: para qualquer pessoa, a camisa vale tanto quanto a gravata, menos para o Flamengo. O Flamengo é um time que a camisa joga sozinha se for preciso, né? E ele chegava a imaginar o Flamengo jogando sem jogadores, só as camisas, né? Mas, Porque Bosco, você é, está dizendo que dá para fazer uma seleção com a base dos jogadores aqui que atuam no do futebol Brasil. brasileiro. Isso, E aí isso. tenta imaginar assim, qual que seria esse ataque? Dá para fazer mesmo? Qual que seria o Não, não, ataque? Assim, é difícil, né, você montar. vai ter que buscar alguns jogadores do exterior, evidente. Você não pode dispensar um Vinícius Júnior, você não pode dispensar um Luiz Henrique, que o Botafogo vendeu, Um você, Rafinha, enfim, né? um Rafinha. Mas a base que eu me refiro é o seguinte: você tem jogadores jogando aqui no meio de campo do futebol brasileiro excepcionais, porque eles estão com um desempenho excepcional. Você pega essa defesa do Botafogo, não é a única, mas você vê que sistema defensivo Sim, forte, não é? sim. Então, se você mescla essas coisas, você tem uma base aqui com pequenos enxertos, que você consegue fazer um entrosamento em tempo menor, não é? O Brasil há muito tempo prescinde disso. Você vê que as Copas de 58 e 62, a seleção tinha por base dois times. Naquelas circunstâncias, era o Santos e o Botafogo. Se você fosse ampliar, jogar isso lá para frente, na época do Flamengo do Zico, você teria certamente uma base que era meio Flamengo, meio Fluminense, enfim, talvez o Palmeiras e São Paulo, não lembro como estava na época, né? E você vê que o Botafogo perdeu esse jogo para o Palmeiras porque errou taticamente. Ele tentou desenvolver o mesmo jogo, a mesma tática que desenvolveu com o PSG, quando não precisava fazer isso, né? Então jogou recuado contra o Palmeiras nos 90 minutos e pagou esse preço alto, né? Então, o futebol brasileiro tem que conseguir mesclar essas duas condições, a sua competência técnica, o seu talento, com disciplina tática, obediência e seriedade. Você vê, o jogador brasileiro não é só ele, né? Mas ele reclama o tempo todo. Não é um capitão reclamando, são todos reclamando, né? Aquela expulsão do Gregory, aquilo no futebol europeu é mortal. Você fez aquilo, está fora, né? E vai por aí. Mas eu acho que as grandes lições são essas. Primeiro, temos jogadores aqui para formar uma seleção majoritariamente daqui. Isso não falo por nenhum nacionalismo, não. Eu acho que facilita você trabalhar com uma base pronta o tempo todo, não é? E segundo, que o Brasil pode ter o seu grande lugar no mundo, como já teve, outro exemplo, se jogar com essa seriedade que o europeu joga. Você vê que o Inter de Milão ontem, com o Fluminense, a Inter nem vem jogando bem essa Copa, né? E não vai aqui nenhuma tentativa de tirar o mérito do Fluminense, não. Mas ela não vinha bem, né? Mas ela foi até o último segundo, com cãibra, com o que fosse. Se o Fluminense ali perdesse o foco, um segundo tomava o gol. E eles vão assim até o fim. O Palmeiras tem essa característica também, de ir até o último minuto, né? E nós temos que adquirir, quer dizer, pegar essa coisa para o futebol brasileiro. Mas você acha que
Você disse que o Ancelotti terá dificuldade maior, talvez, para entender isso, pelo fato dele não conhecer tão bem os nossos clubes, tanto que ele está indo para um canto, para outro, assistir um jogo, assistir Hum. outro. Mas o Ancelotti também é reconhecido como um gestor, antes de tudo, de clube. Foi a vida toda. Embora, se eu não me engano, tenha sido técnico auxiliar, ou, enfim, da, Auxiliar. da, da Itália, né? No É, em passado, da 94, seleção quando a gente italiana ganhou no a final, passado. inclusive, da Itália. Ele era o Pois técnico é, auxiliar. por ser justamente reconhecido como gestor de clubes e tudo, ele não poderá descobrir isso que você está falando sem maiores dificuldades ou não? Ou ainda não? Não, o que eu falo do Lancelotti é o seguinte, aí sim você tem razão. Ele, muito capaz, que eu acho que vai acontecer isso, de imprimir na seleção brasileira que ele vier a formar esse espírito de disciplina tática, de profissionalismo, de jogar com foco de 90 minutos. Isso ele vai conseguir imprimir à seleção brasileira. O que eu me refiro a ele, não é uma crítica evidentemente a ele, é que se ele chegasse aqui agora e já encontrasse uma base, é uma seleção que já vem jogando, seria muito mais fácil. Ele vai começar do zero. Inclusive, na avaliação de jogadores, porque ele está conhecendo os jogadores brasileiros agora, os times agora. Você vê que essa Copa do Mundo de Clubes, eu li aqui hoje ou ontem, que ele está chegando agora para as quartas de final para assistir. Quer dizer, as quartas de final já estão só com dois times brasileiros, não tem, os outros dois já saíram, né? Então, só tem Fluminense e Palmeiras. Quer dizer, ele está indo atrás, está indo tentando ver, mas eu acho que esse sistema brasileiro de convocação precisa mudar. Nós precisamos ter uma coisa mais firme aqui, sem prejuízo de você trazer jogadores de fora, mas são jogadores que vão entrar como titulares, alguns como titulares efetivos e outros vão entrar como reservas, pontualmente, atender uma situação que é diferente, não compromete a sinergia, o entrosamento do grupo, né? Agora, Vai, é, pergunte, Gu. vamos voltar para os times do Brasil, né, na competição, até porque a gente não tem É, mais muito tempo. Dá para sonhar com o Fluminense ou Palmeiras levantando a taça, ou sendo realista, a chance é mínima ou é média? Como é que você vê aí? Qual dos dois teria mais chance? Olha, o Fluminense vai pegar esse time que fez aquele futebol de ontem que você viu, o Al Hilal, né? É, eu não vou tirar, não vou botar em dúvida, o Fluminense ontem demonstrou uma aplicação em campo é, inédita para esse time do Fluminense. Sim. Ele tem talentos, tem padrão de jogo, não é? E poderia ter ganhado demais ontem, se tivesse explorado direito, que é outra coisa que os europeus têm e nós não temos. Dificilmente um jogador europeu erra uma finalização. Você viu o jogo do Bayern com o Flamengo? Você viu o jogo do Bayern com o Flamengo? Foi. Todos os Quem, chutes que deram entraram. quem errou de gringo ali foi o Sané, o jogador alemão, que é um ponta esquerda, muito habilidoso, mas que perde gol sempre. De É, fato, eu também acho que, no geral, os gringos, os europeus, chutam melhor mesmo. Eles é, erram menos, eu mas, concordo. Bosco, quem tem mais chance de passar, de avançar nessa fase agora? É o Palmeiras ou o Fluminense? olha, a grosso modo, olhando o que você está vendo o jogo do Real Madrid com o Botafogo e vendo esse jogo do Real Madrid com o Juventus hoje, o Palmeiras vai pegar um dos dois, não é? Eu acho que o caminho está mais fácil para o Palmeiras. O Fluminense vai pegar uma barra pesada, que é esse time que ganhou ontem do Manchester City, não foi? Não, ganhou do Chelsea, Foi? né? Ganhou do Não, Manchester ganhou do City na Manchester Manchester Alemanha. City. City, pois é. É. Você vê que jogo que foi. Agora, se o Fluminense, eu acho que o PSG e Bayern, eu estou apostando mais no PSG. Viu? Entendi. E acho que o Fluminense pode sim fazer um jogo de superação e ir adiante, mas ele tem uma barra mais pesada que a do Palmeiras. Entendi. O nosso próximo entrevistado vai adorar essa sua explanação e esse seu voto de confiança no Agora, Palmeiras. No vocês me Palmeiras. chamarem, vocês me chamarem de especialista em comédia de futebol é uma brincadeira, né? Eu sou um torcedor só.
Olha, só uma informação, esse Al Hilal, que a galera tá se surpreendendo, achando que uau, como é que ganhou? É um timaço. Tem um monte de jogador que jogava Champions, um monte de jogador europeu. Eles gastaram 3 bilhões de reais para montar esse time. É um dos É, times mais caros do mundo, talvez o quarto ou quinto. Então não dá para subestimar é, o Al Hilal. E a vontade que eles têm de ganhar. é. É uma turma que ganha bem e joga, né? Não tem Neymar ali, né? Pois é, o É, Neymar é era do verdade. Al Hilal. Era desse time. Bosco, muito obrigado por ter voltado ao nosso Obrigado. programa Ah, e vai voltar várias vezes. eu vou ficar Temos aqui muito. para vou ficar aqui para assistir o Rui Falcão aí. Estou curioso. Claro, desconte só a torcida dele pelo Palmeiras e o resto leve a sério. Mas você vê que o Palmeiras provocou um comentário positivo de um botafoguense, né? E É, provocou um dano horrível, derrubou o técnico e tudo, né?